Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje vamos falar aí a respeito do Carlos Bonatelli, ele que deu aí a sua visão dos fatos, ele que deu a sua opinião sobre o que causou, né, o que foi um dos causadores aí desta temporada desastrosa que o Paraná Clube teve. Vamos conversar aí sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, gostaria só de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo aos 3.600 inscritos, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom pessoal, no vídeo passado eu havia conversado com vocês a respeito de trazer outros conteúdos aqui para o canal, né, mais especificamente sobre o futsal do Tricolor, para dar mais uma movimentada aqui no canal, né, por causa desse hiato de notícias aí do futebol do Paraná. Então, para não ficar esse vácuo de muitos dias aí com o canal parado, eu estou pretendendo trazer aqui vídeos sobre o futsal, né, mais precisamente, mas é claro que eu posso falar também do sub-20, né, das categorias de base do Paraná, outros esportes aí que tem o nome do Paraná Clube envolvido. Então eu fiz uma enquete aqui também na aba comunidade e também eu fiz um vídeo explicando mais especificamente a respeito disso. Se você não assistiu, vou deixar aqui na janelinha no final do vídeo, você clica lá e assista, tá bom? Bom pessoal, vamos lá então, né? O Carlos Bonatelli, ele que foi diretor de futebol aí do Paraná Clube no ano passado, né? Ele junto com o Tcheco, os dois montaram o elenco que subiu para a primeira divisão do Campeonato Paranaense. Depois começou a temporada de 2025 e começou lá com o Fernando Miguel, né, como diretor de futebol, mas depois que a água estava já batendo no pescoço, a diretoria do Paraná resolveu fazer uma reformulação no seu departamento de futebol, incluindo a saída do Fernando Miguel e a volta do Carlos Bonatelli, né? Com ele veio também o técnico tcheco, ambos ali tentaram fazer alguma coisa, mas já era tarde demais, né, já o estrago já estava feito e o Paraná amargou a sua o seu terceiro rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Paranaense. Ele que deu uma entrevista exclusiva para 1-2 Esportes e ele colocou a sua visão, né, do porquê que o Paraná teve uma temporada tão ruim, tão decepcionante, né? E que na opinião dele, de acordo com ele, né, eu vou ler aqui para não falar nenhuma besteira, abre aspas para o Carlos: creio que a maior dificuldade tenha sido o número de lesões em espaço de tempo tão curto, especialmente as musculares, sem tempo hábil para plena recuperação, além do abatimento emocional causado pela sequência de resultados negativos, fecha aspas. Ele também falou a respeito de reforços, né? O Paraná que teve muitos desfalques ali por lesões e que se viu obrigado a ir no mercado para trazer reforços para repor esse número muito alto aí de lesionados, né? Ele falou o seguinte, abre aspas: quando buscamos no mercado opções para reforçar o elenco, esbarramos na recusa de atletas devido à nossa situação na tabela e ao pouco tempo restante de competição, fecha aspas. Isso foi um dos pontos que o Bonatelli falou na entrevista, né? Então, na opinião dele, né, dois fatores aí foram primordiais para que o Paraná tivesse o seu caminho decretado para a segunda divisão do estadual, né? De acordo com ele, as lesões, né, e o abatimento emocional, esses foram os fatores aí que causaram esse desastre. Mas permita que eu complemente isso, né? Não foi só isso que causou, né, o desastre do Paraná Clube, todo mundo sabe o que também causou isso, né? Tudo bem, concordo com as lesões musculares, o abatimento também emocional, tudo isso foi fator primordial também. Mas não foi só isso, não foi só isso. Eu incluo mais duas questões nesse raciocínio aí. O primeiro, óbvio, é a diretoria, a omissão da diretoria.
eu já tô careca de falar aqui, vocês sabem muito bem o que aconteceu com a diretoria, né, que se omitiu, que sumiu, depois que a água já estava quase batendo no pescoço, que daí foram ver o que estava acontecendo, o próprio presidente já admitiu isso, né, falou que não tinha tempo pro clube, que não era da área dele, etc, 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 né, a omissão da diretoria e também pelo descontrole do seu treinador. Sim, o Argel Fuchs também tem participação nisso e eu vou explicar o porquê. Todo mundo sabe, né, que o Paraná no primeiro jogo contra o Atlético jogou bem o primeiro tempo, criou oportunidades, foi pro intervalo vencendo por 1-0, mas voltou do intervalo, ou melhor, nem voltou pro segundo tempo, né? O Paraná que nos 16 primeiros minutos do segundo tempo simplesmente abdicou de jogar. Simplesmente recuou, simplesmente se fechou, simplesmente deu a bola pro Atlético e aconteceu o que aconteceu. Naturalmente, quando um time dá a bola pro adversário, ele vai tomar gol. Ele não vai conseguir segurar o resultado até o final do jogo. Isso é impossível. Isso é impossível de acontecer. E foi exatamente o que aconteceu com o Paraná. Depois que tomou aquele gol de pênalti, né, que o goleiro defendeu e saiu para comemorar e esqueceu que tinha rebote, o Paraná voltou a jogar, o Paraná voltou a ter chances, o Paraná fez o goleiro adversário trabalhar, só que daí, claro, pelo adversário ter um elenco um pouco melhor do que o seu, é natural que tomasse ali a virada e foi exatamente o que aconteceu. No jogo contra o Operário, a mesma coisa. Um primeiro tempo fantástico do Paraná. Um primeiro tempo que o Paraná não deixou o Operário respirar. O 1-0 foi até injusto pela quantidade de chances que o Paraná produziu. E o Paraná foi pro intervalo, foi pro intervalo, melhor dizendo, vencendo por 1-0 e no segundo tempo a mesma postura. Só que foi até pior do que contra o Atlético, porque pelo menos contra o Atlético o Paraná foi para cima, criou chances para fazer o segundo gol. Contra o Operário não foi assim. O Paraná não deu um chute pro gol no segundo tempo, nenhum chute pro gol. E aí, claro que teve o lance do pênalti polêmico lá e tudo mais, e aí tomaram o gol de empate. Resumindo, essa fama de retranqueiro é de quem? Quem que falou pro time se fechar? Quem que montou o time lá atrás? Foram os próprios jogadores? Ou foi o técnico que exigiu que o time recuasse? E como se não bastasse isso, teve, claro, a atitude ridícula dele incentivando os seus jogadores a ir reclamar com o árbitro daquela maneira que aconteceu depois do final do jogo contra o Operário. Que foi todo mundo reclamar, que foi todo mundo ameaçar, que foi todo mundo xingar, metade do time titular foi expulso e o time teve que jogar desfigurado contra o Andraus. Um time completamente desfigurado. Nem o próprio técnico estava no banco de reservas. Então, abatimento emocional? Concordo. O alto número de lesões, apesar do Paraná ter tido praticamente um mês aí de pré-temporada, né, para se preparar, mas tudo bem, né? Mas as lesões também atrapalharam, concordo. Só que também tem que colocar aí a diretoria do Paraná, que se omitiu e muito na primeira metade da primeira fase, e na conta do senhor Argel Fuchs, que simplesmente, quando estava ganhando, quando estava no melhor momento, abriu mão de jogar. Além do descontrole que ele teve naquele jogo contra o Operário que acabou com o Paraná. Então, tem que incluir e isso para mim foi os principais fatores. Enfim, boa sorte aí pro Carlos Bonatelli, né? A gente não tem nenhuma informação se ele ainda tá no Paraná ou se ele saiu também, né? Eu particularmente não tenho nenhuma notícia referente a isso. Se você sabe alguma coisa, por favor, comenta aqui embaixo nos comentários. Mas essa foi a entrevista que ele deu, né? Inclusive ele deu até uma sugestão, né? Digamos assim. Ele aposta muito nas categorias de base, né? Na opinião dele,
para o Bonatelli, né, a única maneira do Paraná ter um projeto bem sucedido, seja gerido pela associação ou pela SAF, é com o fortalecimento, principalmente a continuidade do trabalho nas categorias de base, né? Ele aí acha que tendo esse fortalecimento, essa continuidade de trabalho na base aí, pode ser que o Paraná venha a colher bons frutos como colheu aí num passado não tão recente assim. Enfim, essa foi a opinião do Carlos Bonatelli e a minha opinião, e eu quero saber a sua opinião, né? Qual a sua opinião a respeito desse assunto? Você concorda com o Bonatelli? Você discorda? Enfim, comenta aqui embaixo nos comentários e não se esqueça de assistir o último vídeo aqui que eu publiquei no canal e também de entrar lá na aba comunidade. Deixa lá o seu votinho, é muito rápido, né, para ajudar aqui a decidir quais conteúdos trazer aqui para o canal nos próximos dias. E eu vou ficando por aqui, é claro, volto na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!